pelo que eu lembro de ter lido sobre como surgiu o sistema solar, é que os objetos foram se batendo, foram destruindo e foi meio Exato. uma. E foi sobrando o que tá aí, né? É. E o detalhe certinho, físico, matemático, do processo de como essas coisas ocorreram é estudo de agora. Tem pessoas, a gente está conversando aqui, tem pessoas É. no mundo inteiro fazendo seus mestrados, doutorados, É porque. pós-doutorados nessa área. Por que os planetas estão mais ou menos na mesma linha, né? Eles não estão pra cima ou pra baixo? Tem. Tem? Isso aí seria a inclinação de órbita que você está falando. Existe isso? Tem. Plutão, por exemplo, ele tá mais ou menos assim, ó. A inclinação da órbita dele é muito alta. Ele não tá na mesma Não linha. são todos girando aqui assim, como se fosse um plano, não. Como a gente vê Você tem excentricidade não, desculpa, inclinação de órbitas diferentes em torno do Sol, sabe? E a excentricidade é se você tá girando em torno de você tá girando como uma circunferência ou então uma elipse, por exemplo. São elipses, Ou né? então uma hipérbole. Tá. Ou então, são seções cônicas que chamam, né? Pega um cone, aí vai com um plano e corta o cone em diferentes ângulos. Você Mas se gera a gente fosse explicar de uma forma bem fácil como surgiu o sistema solar, como foi? hipótese nebular. É o que chama hipótese nebular. Você Nebular. teve Tá. uma nebulosa. Tá. Essa é a maneira simples. Você teve uma nebulosa e aí, com o tempo, a gravidade foi colapsando essa massa. E aí foi gerando as estrelas, várias estrelas. A gente não sabe ainda o certo se foi 2, 3, 4, 5 quantidade de estrelas que surgiu dessa nebulosa solar. E aí teve o Sol ali dentro daquela nebulosa. Aí você tem outras estrelas, aí tem as teorias de conspirações que surgem aí também, que vem disso. A conspiração ela não surge sozinha. Tem uma estrela anã, irmã do Sol. Nêmesis, não sei o quê. A conspiração não surge sozinha. Ela pega as perguntas não respondidas, que a galera deixa em aberto e preenche, sabe, com... Aí tinham essas estrelas que elas estavam se aproximando pela gravidade. Não, a própria massa, o gás. A massa, Exato. O próprio gás. E aí colapsou e teve uma explosão? O que é? Afastamento? E aí você vai tendo ali a protoestrela surgindo, acumulando gás ali, se esfriando um pouquinho e tal. Aí começa a formar ali, etc. E os gases começam a se afastar assim, formando um disco protoplanetário que fica girando em torno dele. Isso você, lendo um livro específico sobre sistema solar, essa é a introdução, sabe? E aí você tem esse disco protoplanetário. Sem planetas ainda, sem nada. Sem planetas. Aí geralmente você tem ainda alguns pedaços de matéria, tipo as matérias mais leves, por exemplo, sei lá, metano, hidrogênio, essas coisas vão mais para fora, já que são mais leves, então são mais fáceis de ser empurradas. As coisas mais pesadas são mais difíceis de ser empurradas, então elas ficam mais para dentro do sistema. E aí começa a ter os planetas rochosos. Essa é a ideia. Os planetas rochosos são mais interiores, os gigantes de gás e de gelo são mais para fora e tudo mais, justamente porque no momento em que está toda aquela confusão, os materiais mais leves vão sendo empurrados mais para longe. A estrela está emitindo radiação. A radiação carrega momento que chama, que é tipo um empurrãozinho, é a própria luz dando um empurrãozinho nas coisas para elas irem mais longe. Esse mesmo empurrãozinho vai ser igual em dois objetos diferentes, mas o objeto mais pesado vai ser empurrado menos que um objeto mais leve, né? E vai surgindo. É basicamente esse vai surgindo que eu tô dizendo, que parece que é meio, sabe, aleatório, é porque tem muita coisa que não tem ainda a explicação. São objetos de pesquisa. Tem migração planetária, como é que Júpiter surge, por que não é Saturno, por que Saturno não está no lugar de Júpiter, por que Júpiter não está no lugar de Netuno, sabe? Por que lá mais para o exterior são materiais do tipo que chama de gelo, de água, né? Aí tem metano e tudo mais, e mais para dentro é rochoso, que é de rocha mesmo. Por quê?